Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom estar com vocês. Depois de 10 anos, passou tão rápido. E que alegria chegar aqui em Florianópolis. E quem me buscou no aeroporto foi 2 tricolores. Eu orei para não ser flamenguista para me buscar. Glória a Deus, o Rafael, o pastor Jonas. Mas é uma alegria imensa estar com vocês e poder ver o que Deus está fazendo. 10 anos depois, muita coisa tem acontecido. E isso é só o começo. Você crê nisso? Eu quero só mostrar a foto da minha família. Ela não veio no avião, mas a gente coloca sempre no PowerPoint. Pedi para minha amiga soltar ali um pouquinho. Deixa eu colocar. Opa, acho que eu passei aqui um pouquinho. Tecnologia é isso. Eu sou casado com a Elô. A Elô é a graça de Deus na vida de um homem feio. Eu sempre falo isso. Tem solteiro aqui? Tem gente solteira? Levanta a mão. Tem? Só casado nessa igreja? Tem esperança para vocês, viu? A Elô é a prova de que eu orei muito, ela orou pouco. Eu sou pai da Suzana, da Luísa. Quando eu vim até aqui, a Suzana era uma criancinha de 5 anos e a Luísa tinha 1 ano de idade. O tempo passa muito rápido. Eu sou pastor lá na Bethesda e depois eu aponto para lá, né? Acho que eu estou apanhando aqui um pouquinho. Não dá para vocês verem aqui, aniversário de 6 anos, tem um pastor conhecido aqui, ó, de vocês, pastor Jonas, que pregou no aniversário nosso. Deus tem feito uma obra lá para a glória de Deus, e o que eu quero conversar com você, eu já vi que vocês praticam isso, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. 30 anos do 7, tantas coisas que Deus tem feito, e a palavra que eu quero trazer nessa noite é igreja, a comunidade da oração. Você pode falar isso? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você também que está em casa. Deus abençoe você, sua família. Aproveita para compartilhar o link com mais alguém. Mateus capítulo 21. Mateus 21. Eu quero ler com você os versos de 12 até o versículo 17. Mateus capítulo 21, de 12 até o versículo 17. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos os que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as escrituras declaram, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês os transformaram no esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as escrituras? Elas dizem: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Eu sei que você já orou, mas eu queria convidar você a orar com alguém que está do teu lado, pelo menos com 2 pessoas. Ora pelo teu irmão. Se tem alguém visitando ou dando a honra da presença, diga: eu posso orar por você agora. Você que está em casa, comece a clamar a Deus para que a palavra dele fale no nosso coração, para que ele fale. Eu sei que vocês não saíram de casa para ouvir nenhum pregador, nenhum homem pecador, mas ouvir o que Deus pode falar. Pede ao Senhor que traga luz, traga direção, traga graça, traga entendimento, traga direção no nome de Jesus. Vai clamando a Ele. Clama pelo teu irmão em fé. Ó Deus, obrigado por essa noite, por essa igreja tão extraordinária, por estar aqui com o povo de Deus. Obrigado por vir aqui depois de tanto tempo e ver aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está realizando. Ó Pai, isso é só o começo. E ó Pai, nós estamos reunidos diante da palavra, diante do Senhor. O Senhor já está aqui, o Senhor está tocando. Fala conosco. Pai, nós desejamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Pedimos a Ti que ela venha nos corrigir, ela venha nos despertar, ela venha trazer a nós arrependimento, revelação, mudança de rumo para a Tua glória. Pai, nós pedimos a Ti que a Tua presença venha, a Tua presença nos toque, a Tua presença, ó Deus, visite os que estão aqui e aqueles que estão em casa acompanhando agora. Pai, visita o Teu povo que está no campus online agora. Senhor, nós Te desejamos, nós Te queremos e nós precisamos. Jesus, eu preciso. Senhor, nós declaramos que precisamos
nós temos uma necessidade de Ti nessa noite, e clamamos a Ti que o Senhor glorifique o Teu nome, e edifique a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Esse é um texto extraordinário da palavra de Deus, ao qual Jesus, ele revela aqui a eterna identidade, o propósito do povo dele. Jesus, ele se coloca e diz que a minha casa, a igreja, deveria ser chamada casa de oração. E ele está citando ali as palavras do profeta Isaías, em Isaías 56, versículo 7. Jesus, ele começa a dizer que a identidade da igreja, não só aqui, mas na era vindoura, passa pela oração. Muitas coisas, nós realizamos coisas que ele nos chamou a fazer importantes, mas ele diz: a minha igreja não vai ser chamada casa de pregação, a minha igreja não vai ser chamada casa de louvor, mas a minha casa será chamada casa de oração. Você pode dizer amém? De fato, quando nós observamos ministérios que têm crescido no mundo, e quando a gente olha para os pastores, talvez nós observamos marcas distintivas, e talvez o projeto social, ou o ministério de jovens, algumas coisas específicas, mas sem dúvida nenhuma, se nós pudéssemos estar atrás dos bastidores, a resposta é a oração, porque Deus escolheu se mover através da oração. Você pode dizer amém? Deus, ele escolheu não se limitar, mas nos convidar a ser parceiros daquilo que ele está realizando no Brasil, em São José, em Florianópolis. Ele disse: olha, eu desafio o meu povo a orar, porque você já ouviu essa frase: quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Eu não tenho dúvida que ainda muito do que Deus deseja realizar ainda não foi feito, porque nós oramos muito pouco, porque nós fazemos tantas obras, mas nós oramos, mas muito pouco. Muito pouco. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa entender que tudo aquilo que Deus faz começa através da oração. E eu não estou falando só sobre igreja local, eu estou falando sobre você empreendedor, eu estou falando você como pai, eu estou falando sobre a nação. Deus, ele começa através da oração. Vou pedir para minha amiga ir atrás de mim, você vai aí, porque ele disse, vamos ler isso aqui todos juntos? A minha casa será chamada casa de oração. Há um autor extraordinário que ele fala algo que eu queria que você guardasse no seu coração. S.D. Gordon, ele diz o seguinte, que as grandes pessoas da terra hoje não são as pessoas que oram. Eu não me refiro às que falam sobre a oração, às que podem dar explicações sobre a oração, mas eu refiro-me às pessoas que gastam tempo e oram, e oram, e oram até que Deus venha. Quando a gente abre a Bíblia, e você pode fazer esse exercício, por toda a Escritura, existe um Deus que chama o seu povo à intimidade com Ele. Paulo, o apóstolo Paulo, talvez o maior teólogo da história da igreja, um homem preparado, mas ele era um homem de oração. 1 Tessalonicenses 5,18, que você conhece, ele diz o quê? Orem sem cessar. Nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo marcado por oração, por intercessão, por súplica, por clamor, porque ele entende que a obra de Deus não pode ser feita na nossa mão, a obra de Deus na nossa vida não pode ser feita na nossa habilidade. Nós olhamos para Jesus, o nosso modelo maior, você conhece. Lá, eu vou fazer sempre assim um joia, você passa, que eu acho que está. Jesus, o nosso modelo maior. Os discípulos conviviam com um Deus Todo-Poderoso que ressuscitou os mortos. Quem pode dar um glória a Deus? Eles viram milagres extraordinários, mas sabe o que ele diz lá? Os discípulos olham para Jesus, e certo dia Jesus estava orando num determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar. Porque a vida de Jesus era extraordinária em oração. É tão interessante que a prática de Jesus, Marcos 1,35, leia comigo, vamos ler todos juntos? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus acessou o WhatsApp, sim ou não? Não. A Bíblia diz que a primeira coisa, agora você pode ler comigo, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus, orava e orava e orava, quanto mais nós precisamos seguir o exemplo dele nessa noite, quanto mais nós precisamos nessa celebração que começou com oração, começou com um tempo de clamor. Precisamos sair daqui desafiados a orar por essa igreja, a orar por essa cidade, orar por Florianópolis. Quem pode dizer amém?
Paulo diz em Efésios 6,16, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Mas se nós pudéssemos fazer um balanço, em Piracicaba, eu não estou falando aqui de Florianópolis e São José, o que nós menos fazemos é clamar. O que nós menos fazemos é passar tempo em oração, porque vivemos uma vida tão corrida, mas tão corrida, uma agenda tão cheia, que nós temos tempo para todas as coisas, menos para clamar, menos para passar tempo de intimidade com Deus. E Pedro, ele diz algo, 1 de Pedro 4,7, o fim de todas as coisas está próximo. Quem acredita que o fim está chegando? Diz, não pastor, não de Jesus, não, espera mais um pouquinho. Eu quero ainda ganhar, espero que seja para ganhar alguém para Jesus. Ele diz, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas e dediquem-se à oração. Queridos, a oração é uma questão de urgência para a igreja de Jesus. A oração é uma questão de urgência para todos os ministérios, para que nós possamos ver a obra de Deus avançar, para que a obra vá mais rápido e além, para que nós vejamos pessoas sendo salvas. Todos os nossos esforços são inúteis se eles não são regados em oração, porque Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Por isso eu amo o que diz um dos maiores, um pastor extraordinário, talvez um apóstolo da oração, A.M. Bounds. Ele diz o seguinte, ele diz que algo que em todo plano para a redenção humana ele propõe que os homens orem. Os homens devem orar em todo lugar, na igreja, no quarto de oração, em casa, nos dias santos, nos dias seculares. Todas as coisas dependem da medida das orações dos homens. A oração é a força da inspiração da vida. Oramos quando vivemos, vivemos quando oramos. Nunca seremos melhores que a qualidade do nosso quarto de oração. O mercúrio da vida subirá somente pelo quarto de oração. Quem persiste em não orar, porá fim à própria vida abaixo de zero. Todos os homens podem e devem orar, mas quando se trata dos assuntos do reino, que seja dito de uma vez por todas, um homem que não ora na igreja é como um órgão paralisado no corpo físico. Ele está deslocado da comunhão dos santos, não está em harmonia com Deus e com seus propósitos para a humanidade. Um homem que não ora, olha só o que ele diz, impõe obstáculos à obra de Deus. E eu olho e volto para você algo, nessa noite, para te desafiar. Se todos orassem pela Igreja Batista aqui no Barreiro, o quanto você ora, essa igreja seria maior ou menor? Se todos orassem pela sua família, o quanto você ora, porque essa é, meus irmãos, olha aqui para mim, a nossa primeira tarefa. Essa é o primeiro chamado, dentre tudo que Deus deu nas nossas mãos e tantos dons distribuídos nessa igreja que tem 30 ministérios. Quem pode dar um glória a Deus por isso? De novo, pode dar uma glória a Deus, a palavra é de exortação. Dons liberados, dons que serão ainda derramados, pessoas que virão para complementar a missão, mas a nossa primeira tarefa é a oração. Martinho Lutero, ele diz assim, que assim como o trabalho dos alfaiates é consertar roupas, e dos sapateiros é fazer sapatos, o trabalho dos cristãos é orar, 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 e orar até que Ele venha. Meus irmãos, porque quando a igreja ora, os milagres acontecem, você pode dizer amém? Quando a igreja se coloca em oração, pessoas começam a se converter, cadeias começam a ser quebradas, porque por que eu estou falando sobre a oração? Porque aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Existem gigantes na sua vida, existem áreas que você diz, eu não consigo vencer, existem talvez obstáculos intransponíveis, é um convite do Senhor para que você se ajoelhe, para que você clame, para que você o convide a manifestar a glória dEle, para que todos ao seu redor, quando isso acontecer, digam, a glória pertence ao Senhor, foi Deus que fez, sempre foi Deus, como está nessa frase aqui, em nome de Jesus. Mas esse texto é um texto, como eu falei, extraordinário, porque Jesus, Ele entra no templo, Ele expulsa os cambistas que estão vendendo animais para os sacrifícios, Ele derruba as mesas, Ele faz um azorrague. Esse é o dia em que Jesus ficou furioso. Esse é o dia que o Jesus da nossa sociedade pós-moderna, que é um Jesus paz e amor, é um Jesus que o amor pode tudo, é um Jesus legal, um Jesus que é um Jesus genérico, é um Jesus que é tomado de fúria. É um Jesus que Ele derruba as mesas e Ele começa a fazer essa declaração dizendo assim, a minha casa tem uma identidade, a minha casa tem um propósito, mas vocês estão transformando a minha igreja num covil de ladrões.
Vocês estão transformando a minha obra, a minha igreja, na nação. Talvez você precise avaliar na sua vida, porque a obra de Deus começa em você. Nunca ouviu de salteadores. Eu creio que tem algumas lições para nós nessa noite. Que lições nós aprendemos sobre oração, de maneira comunitária, de maneira individual? A primeira que vai aparecer aqui é essa: tudo que toma o lugar da oração na igreja receberá a ira de Jesus. Vamos falar isso todos juntos? Tudo o que toma o lugar da oração na igreja receberá a ira de Jesus. É interessante que eu já citei o próximo versículo, vamos ler juntos, que vai aparecer aqui na tela, leia comigo. Jesus entrou no templo e expulsou os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele derruba, ele começa a dizer algo, e aí ele continua, coloca para mim, e ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus está falando uma coisa para nós, preste atenção, que tudo aquilo que nós fazemos na igreja, tudo que nós fazemos que toma o lugar da oração, que não comece, não é semeada de oração, receberá a ira de Jesus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Quantas coisas nós fazemos na casa de Deus, e quantas coisas nós fazemos para Deus, que não começam com oração. Quantas coisas, e nós estamos falando de um processo de boas intenções, porque quando a gente observa o que acontecia no templo, o que aqueles homens faziam não era algo necessariamente errado, era um serviço necessário. Haviam pessoas que iam adorar no templo de Jerusalém, de todas as partes de Israel, que precisavam trocar as moedas para oferecer os sacrifícios, ou seja, o serviço daqueles homens era um serviço que era necessário. Mas qual é o problema aqui? Eles começaram a deturpar aquilo que era um serviço, que era um meio, passa a ser um fim, e eles começam a tirar uma comissão. E quão sintomático é o quanto nós roubamos a glória de Deus. Tudo aquilo que não é feito com oração, nós tomamos a glória de Deus. E isso não diz respeito só ao altar, não diz respeito a servir nas quatro paredes, nós estamos falando sobre a nossa vida. Presta atenção, eu queria que você entendesse, nós roubamos a glória de Deus quando nós não oramos. Isso eu estou falando sobre o casamento. Quantos são casados aqui? Levantem as mãos. Casados. Você sabe que o casamento é o único lugar cheio de jararacas transformadas e cavalos batizados. E nós roubamos a glória de Deus no nosso casamento quando não baseamos e sustentamos eles em oração. Nós, quantos são empreendedores aqui? Levantem as mãos. Empreendedores, empreender é dar esperança, empreender é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Mas nós roubamos a glória que pertence a Deus no nosso negócio quando nós não estabelecemos em oração, quando nós não convidamos Deus a fazer parte. Nós roubamos a glória de Deus na família, na criação de filhos, no estabelecimento de uma igreja, quando nós não oramos. A gente não pode esquecer, glória a Deus que eu fiquei sabendo que sexta-feira vocês tiveram uma vigília aqui, glória a Deus por isso. Mas todo declínio espiritual começa pela falta de oração. Todo declínio espiritual de uma igreja, todo declínio espiritual de um cristão, de uma família, se nós formos buscar na Gênesis, é a falta de oração. Há um tempo atrás, ano passado, para ser mais específico, eu estava lá do outro lado, pregando numa cidade chamada Ariquemes, muito longe, lá no Tocantins. E o líder da comunicação daquela grande igreja, uma igreja com 3.000 pessoas, fazendo a diferença em toda aquela pequena cidade, ele era alguém que ficou afastado 10 anos. 10 anos longe da igreja, 10 anos longe de Deus, 10 anos ele havia voltado em 2019, eu preguei naquela conferência, ele estava voltando para a igreja, passados 4 anos, ele envolvido no ministério, um empreendedor da área da comunicação, crescendo naquela cidade, ele me disse: pastor, hoje eu tenho entregado minha vida completamente a Jesus. Eu ia para São Paulo para fazer um negócio, mas eu abri mão de algumas coisas financeiras, porque o meu coração está no reino, e Deus só tem me abençoado. Eu perguntei para ele: mas me refresca a memória, por que você ficou 10 anos afastado? Aconteceu algo na igreja? Foi uma ferida? Foi algum problema? Foi alguma situação? Ele falou: não, pastor, não foi a igreja, não foi ninguém, mas gradativamente eu fui deixando meu tempo com Deus, gradativamente eu fui deixando de orar, gradativamente eu só ia à igreja, e de repente eu fui me enfraquecendo, até que eu não conseguia mais voltar, porque todo declínio espiritual se inicia pela falta de oração.
Querido, eu queria que você entendesse algo aqui no nome de Jesus. Esse é o chamado principal da igreja, ser uma casa de oração onde a gente conecta as pessoas com Deus. Quem pode dizer amém? Como vocês fizeram no início do culto, mas igreja não é a reunião do domingo às 7 horas. A igreja aqui, Batista, em São José, é para estar espalhada em Florianópolis, 7 dias da semana, 24 horas por dia. Quem pode dizer amém? O nosso grande desafio, pastor Jonas, é marcar um encontro com Deus. Nós devemos a essa cidade um encontro com Deus. Nós devemos dizer às pessoas: existe um Deus que vai ouvir a sua oração. Existe um Deus que responde às orações. Existe um Deus que diz: clama a mim e eu responderei. Existe um Deus que Ele está ansioso, desejoso de ouvir a sua oração. Como diz o grande Charles Spurgeon, seria maravilhoso se existisse fitas do Príncipe dos Pregadores. Charles Spurgeon, ele pregava para um auditório dominical de 10 mil pessoas, mas olha só o que ele diz: a condição da igreja pode ser medida com precisão pelas suas reuniões de oração. Assim, a reunião de oração é um graçômetro com o qual nós podemos medir a quantidade de trabalho divino de um povo. Para Deus estar perto da igreja, ela precisa orar. Se Deus não estiver lá, um dos primeiros sinais da sua ausência será a preguiça de orar. E queridos irmãos, nós precisamos guardar essa primeira lição que eu falei, que tudo que toma o lugar de oração na igreja receberá a ira de Jesus. E nós vivemos tempos onde a igreja, e eu sei que essa é uma igreja bíblica, batista, mas você está num recorte chamado Igreja Evangélica Brasileira. Você está num recorte chamado Instagram, onde o pastor Jonas prega no domingo. Se você faltar um domingo, quem é o seu pastor é outro, é da internet. Você muitas vezes está se alimentando de outros, que cria, sabe o que no povo? Uma mentalidade de barganha, uma mentalidade de troca, uma mentalidade onde nós achamos: se eu fizer um voto, Deus vai me abençoar. Se eu fizer uma barganha, Deus ele vai abrir a porta. E não entendemos que a obra de Deus tem a ver com um favor que começa através da oração. Quantos estão entendendo isso? E a oração precisa ter essa primazia. Eu falei em Piracicaba, aqui em Florianópolis deve ser diferente, que se nós marcarmos assim, sexta que vem o Fernandinho vai estar tocando aqui. Aí o povo já se anima, já começa a falar para o povo da outra igreja. E aí se na sexta-feira de manhã o pastor Jonas falou: gente, o Fernandinho não virá mais, mas nós vamos manter a reunião porque Jesus vai estar presente. Quantos vêm? Jesus vai estar lá. Ele é a personagem principal. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quantos podem dizer amém? Segunda lição para nós é essa: você é a casa de oração de Deus, e por isso deve crer em obras maiores. Você pode dar um glória a Deus? Presta atenção, você é a casa de oração. Sabe por que é interessante? Esse texto, ele antecede, veja só, João capítulo 2, vai aparecer na tela 19 a 21. Jesus respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Alguns dizem que Jesus expulsou os cambistas em 2 passagens, em João capítulo 2, que é esse texto que eu citei, e na passagem de Mateus capítulo 21, por isso ele era perseguido. Mas ele está dizendo para nós, quando ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Vamos falar isso todos juntos? A minha casa. Existe um aspecto corporativo, existe um aspecto comunitário, mas existe um aspecto individual, porque Jesus, quando ele fala do templo, ele não habita mais em templo feito por mãos humanas. Você é a casa de Deus, o Espírito Santo habita em você, você é a morada do Espírito. Quantos creem nisso? Você é casa de oração, diz o Senhor. E quando o Senhor nos chama a isso, Ele está dizendo que exatamente por isso você pode crer em grandes coisas, que Ele quer realizar grandes coisas ao seu redor e aonde você está. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não acreditamos que somos casa de oração, porque o templo está obstruído, o templo está sujo, ou nós achamos que a oração é respondida com base no nosso mérito. Então, se eu me sinto todo espiritual, porque tem crente que é espiritual, conhece? É o cara que ele rabo de arraia, pode vir, ele derruba demônio, ele afasta demônio, mas a gente é fraco. Você se sente fraco, você é pecador. E aí você não ora por pessoas porque você acredita que a oração tem a ver com você, mas a oração não tem a ver com você. A oração é respondida através do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Os méritos estão numa obra consumada. Jesus falou: está pago, eu realizei.
Tudo que eu realizo é através da fé no meu nome. É o nome dele aos quais os demônios são expulsos. É o nome dele que ressuscita os mortos. É o nome dele que cura. Você crê nisso? Ou você acredita que foi os pastores aqui, o pastor Jonas que curou alguém? É o nome dele. Isso tem a ver com você entender que você é casa. A oração é a base para a manifestação do poder do Espírito, meus irmãos. Quantos desejam mais de Deus sobre essa igreja aqui? Você deseja? Sobre a juventude, sobre os adolescentes que estão sendo atacados, a infância está sendo atacada, não é a minha mensagem aqui. Mas a gente vê um avanço não ideológico, mas um avanço das trevas, um avanço do secularismo, do relativismo. Como é que nós vamos combater isso? Não é chorando, não é indo para a internet falar, ó dia, ó vida, o mundo está ficando escuro. Não, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quantos estão entendendo? Meu irmão, o evangelho ainda é poder, o evangelho é o mesmo. Eu tenho falado para alguns pais que estão desesperados, alguns pais que estão amedrontados. Eu falei, o contexto em que nasceu o evangelho no Novo Testamento era uma sociedade muito pior do que a nossa. Era uma sociedade onde o imperador romano, ele tinha a sua esposa de fachada, mas ele tinha amantes que eram meninos. Essa era a sociedade romana, e o evangelho avançou, e o evangelho virou o império de cabeça para baixo, porque o evangelho é o poder de Deus que começa através da oração. Você crê nisso? Jesus, ele pode mudar, e é por isso que ele diz algo em João 14, de 12 a 14, eu queria que você lesse comigo com convicção, e memorizasse isso. Vamos lá? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, qual é o nosso problema? A gente olha para esse texto e fala, não, deve ter alguma coisa lá no grego, né, pastor José? Ele diz que eu farei tudo. Não, não é bem isso. Ele diz que eu posso crer em obras maiores, mas digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, talvez a interpretação, Jesus ele tem dito, aquele que crê em mim, aquele que crê que eu posso fazer, aquele que crê que não há impossíveis para Deus. Você crê que não há impossíveis para Deus? E Deus ele é honrado num ambiente de fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta ter boa intenção, não adianta você, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele precisa crer que ele é galardoador, ou seja, que ele responde às orações. Ele responde não baseado no meu mérito, não baseado na minha piedade, nas minhas obras, porque Deus rejeita as obras humanas. As nossas obras não passam de trapos de imundícia. Por isso a gente precisa chegar como mendigos que dizem assim, Deus, não há nada em mim, mas eu creio. Deus, não há nada em mim, mas eu creio. A tua palavra diz que eu posso fazer obras maiores, e que o Senhor fará obras maiores, se nós pedirmos. Agora você tem pedido grandes coisas para Deus? Será que você tem clamado pela salvação de pessoas? E como está aqui, a oração é a força mais poderosa do universo. Vamos falar isso? Mais poderosa do que qualquer exército, mais poderosa do que o exército americano. Povo de Deus, se nós começarmos a realmente acreditar nisso, acreditarmos o que diz o grande Andrew Murray, ele diz o seguinte: precisamos começar a crer que Deus, no ministério da oração, nos confiou uma força que pode mover o mundo celestial e pode trazer o seu poder à terra. Ei, irmã, você está orando pela libertação do seu marido, continua crendo em nome de Jesus. Você está orando pela libertação do seu filho adolescente, pela salvação dessa cidade, clame, 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 clame até que ele venha. Clame, 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 não desista. E quando a gente começa a observar que nós somos a casa de oração, de que você é a casa de oração, a gente começa a entender que a função da casa de oração é a intercessão. A função da casa de oração é se colocar na brecha onde nós estamos em favor de outras pessoas. É no ambiente de trabalho que Deus nos plantou, e Deus colocou você lá para ser sal e luz. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Porque crente é uma raça engraçada. Pelo menos lá em Piracicaba, eu tenho um povo, pastor José, que ele chega e ele fala assim: eu queria tanto estar no ministério, eu queria tanto trabalhar para Deus. Eu falo, mas trabalha para quem lá? Não, eu queria trabalhar para Deus. Eu falei, não, trabalhar é cooperar com Deus. Todos nós somos chamados para o ministério, porque cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote. Você é um sacerdote onde você está. Quem está entendendo isso, diga amém.
E muita gente diz assim: eu queria tanto trabalhar numa livraria evangélica, porque eu queria crente, porque é tão bom trabalhar aqui no SET, tem crente, é o pastor que é crente, secretaria da igreja, crente. Deus não chamou você para trabalhar com crente, Deus chamou você para ser luz no meio das trevas. Por isso, se você está num ambiente que você diz assim: pastor, está difícil, pastor, há pessoas que não conhecem a Deus, Deus quer usar você lá para conspirar em favor do reino, através da oração. E sabe qual que é a sua função lá? Intercessão. E o que é intercessão? Interceder é você se colocar no lugar do outro, é defender a causa dele. Interceder significa literalmente mediar. Fala: Deus, está vendo esse meu amigo, ele está perdido, ele está longe, mas eu clamo por ele, abra os olhos. Está vendo essa empresa que está fadada a cooperar com as trevas, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, gera salvação, faz algo que só o Senhor pode fazer. Eu quero ver um milagre aqui. Interceder é isso. Você tem intercedido? Você tem se colocado na brecha na sua rua? Sabe aquela rua que tem, alguém aqui tem uma rua que você fala assim: ó, tem um pessoal meio esquisito na minha rua, tem uns viciados em droga, alguma coisa assim, só eu lá? A gente fala: vou mudar para o condomínio fechado. Glória a Deus, que Deus te prospere. Só que sabe o que Deus quer que você faça? Que aquela pessoa seja um testemunho que vai ser batizado nessa igreja. Quantos creem? Digam amém. Que vai ser o futuro pastor da equipe do pastor Jonas aqui. Onde nós falamos: Deus, eu não posso, faz os teus milagres, porque o evangelho é poder. Senhor, traz aquele, porque hoje parece que a gente só vai atrás daqueles cheirosinhos, né? Aquele que gosta da igreja, aquele que é simpático ao pastor, que está no campus online, seja bem-vindo. Mas o evangelho, Jesus veio para aqueles que ninguém quer. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. E por isso que Ezequiel 22, versículo 30, que vai aparecer na tela, é uma palavra para mim e para você. Lê comigo, por favor, vamos lá. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Quem se colocará na brecha em favor das universidades dessa cidade? Quem se colocará na brecha em favor das escolas públicas dessa cidade? Em favor da prefeitura dessa cidade? Em favor de todo esse estado? Quem vai se colocar na brecha em favor dessa igreja? Por isso que o grande Karl Barth, ele diz que unir as mãos em oração é o começo de um motim contra a desordem do mundo. Vamos começar um motim nessa cidade, povo de Deus? Dão glória a Deus. Vou repetir, vamos começar um motim nessa cidade? Agora, motim do povo de Deus não é pegando em armas, é orando, é clamando, é suplicando para que Deus venha. O Rick Warren, ele fala algo que eu queria que você guardasse antes do último ponto, que Satanás, ele tenta limitar a sua oração, porque ele sabe que suas orações irão limitá-lo. Por isso que ele não está nem aí se você está correndo fazendo a obra de Deus, desde que você não ore. Ele não está nem aí se você é de tempo integral, se você passa tempo cuidando dos pobres e das viúvas, desde que ele tire você do lugar secreto, desde que você tire do lugar onde você pode ouvir a voz dele, desde que ele tire você do lugar onde você pode receber direção, poder, propósito, graça, para enfrentar esse mundo, poder dele, novas visões, sonhos, graça em nome de Jesus. Ele fala porque ele sabe que é as orações que vão limitá-lo. E sabe qual que é? A última lição nessa noite é essa: a santidade é o pavimento para Deus manifestar a sua graça. Vamos falar isso todos juntos? Sabe que é interessante que alguns nessa passagem são expulsos, enquanto outros são acolhidos. Jesus, ele pega os religiosos, ele pega aqueles que estão roubando a glória de Deus, e o roubar a glória de Deus tem a ver com fazer a obra de Deus com o braço, fazer a obra de Deus nas boas intenções, fazer a obra de Deus não do jeito de Deus. Alguns são expulsos, enquanto outros são acolhidos. A Bíblia diz de maneira tão poderosa, primeiro Jesus, ele purifica o templo, antes de eu ler o próximo versículo, porque a casa dele estava sendo prostituída. E sabe como é que a casa de Deus pode ser prostituída na nossa vida e a nossa comunidade? A gente precisa ficar atentos, a gente precisa parar para avaliar, nós precisamos fazer um balanço no lugar secreto. Ela é prostituída quando a gente começa a fazer a obra de Deus para propósitos diferentes do que Ele estabeleceu.
E existem coisas muito boas que podem nos desviar e desviar você. Tem coisas interessantes. E nós vivemos um mundo em que nunca houve tantas grandes igrejas como hoje. Quem concorda? É um tempo paradoxal. É um tempo de trevas, mas é um tempo de tanta expansão, de conexão, onde nós aprendemos com grandes igrejas. Mas nós corremos o risco de olhar para aquilo que não é a identidade do povo de Deus. De desejar para a nossa igreja algo que Deus não quer para nós. De desejar a forma e não a essência. E nós prostituímos a igreja quando nós não entendemos que a casa de Deus é casa de oração, pura e simplesmente. E veja só o que diz o versículo 14 do capítulo 21. Leia comigo, todos. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. A santidade é a base para Deus salvar pessoas nessa igreja. Quando o povo começa a orar, quando o povo começa a clamar, Deus começa a fazer milagres, porque para que aconteçam milagres, Jesus manda a gente orar, e quando a igreja ora, o inferno treme, e milagres começam a ser manifestados no nome de Jesus. Quantos precisam de um milagre nessa noite? Digam amém. Quando a igreja clama, quando nós abrimos a nossa voz e oramos, oramos e oramos e oramos, porque irmãos, a oração é a base para o avivamento pessoal e da nossa nação. Eu estava falando com o pastor Jonas e com o Rafael, quanto nós precisamos continuar orando pelo Brasil. Eu vejo igrejas que faziam campanha de oração, vamos orar apenas na eleição. Ore pela nação, ore pelo Brasil, ore pela sua cidade, ore pela sua família. Sabe o que diz 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual que é o caminho? Se humilhar, dizer assim para Deus nessa noite: Deus, eu não dou conta. Deus, eu não consigo. Deus, eu sou fraco. Deus, eu tenho áreas da minha vida que eu não consigo quebrar. Deus, se o Senhor não vier, se o Senhor não me capacitar, se o Senhor não colocar as mãos nessa área, eu vou falhar, eu vou sucumbir, eu vou ser derrubado, eu me humilho, eu oro, eu busco, eu me afasto dos maus caminhos. E qual é a resposta de Deus? Dos céus eu ouvirei, dos céus eu vou ouvir. Irmãos, eu sou um apaixonado por histórias de avivamento. Talvez uma das coisas que eu mais leio são as histórias dos grandes avivamentos. Quem foi impactado? Eu vi até um vídeo do pastor Jonas sobre Asbury, que não parecia que era um avivamento lá nos Estados Unidos. Quantos amam histórias de avivamento? A gente ama. Nós olhamos e ficamos assim, dizendo: Deus, coisa extraordinária, quem dera o Senhor fizesse aqui na nossa igreja. Mas sabe qual que é a hora que Deus está chamando a gente? Nessa noite, para você tomar uma decisão. Não queremos apenas contar histórias do passado. Está na hora da gente viver isso hoje, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Chega da gente ler sobre algo que aconteceu lá. É o tempo que Deus chama o povo dele a viver isso, a viver esse avivamento, acreditar nesse avivamento. Que a sua oração nessa noite, eu vou terminar orando por você, seja de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Na NVT ele diz assim: ouvi a teu respeito, Senhor, eu estou maravilhado com as tuas obras. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O outro texto na NVI, talvez mais conhecido, diz: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu temo diante dos teus atos. Senhor, faz de novo, realiza de novo na nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo e na tua ira, lembra-te da misericórdia, em nome de Jesus. Que tal a gente orar nessa noite? Faz de novo. Que tal a gente orar: Deus, faz de novo, faz novamente. Você conhece, já ouviu a história do grande avivamento na Inglaterra em 1739. A Inglaterra escapou do banho de sangue da Revolução Francesa por causa do avivamento. A história conta que os pastores eram tão mundanos que eles desciam do púlpito com sermões que não era bíblico para se embriagarem nas tavernas. A Inglaterra havia dezenas e dezenas, a cada 3 casas uma era uma taverna onde vendia bebidas alcoólicas. A prostituição estava tomando conta de toda aquela nação que estava em declínio, até que um grupo, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, se reuniu naquilo que se chamavam de Clube Santo, para orar, orar, orar e orar. 5 jovens orando, orando e orando e orando. E no dia 31 de dezembro, em 1739, por volta das 3 horas da manhã, o Espírito Santo se derramou sobre aqueles jovens, e o avivamento tomou conta, se espalhando por toda a Inglaterra, por todos os Estados Unidos, porque 5 jovens tomaram a decisão de orar: faz de novo, faz de novo, faz de novo. Você crê que Deus pode fazer isso no Brasil? Você crê que Deus te chamou em nome de Jesus?
E é isso que a gente quer fazer. Eu quero chamar a banda para chegar até aqui. O nosso desejo, que vai coloca aqui, é crer que Deus nos chama a ser um lugar de profundo clamor pelas pessoas, como vocês já fizeram. Ser um lugar, agora olha aqui para mim, não precisamos esperar e não devemos esperar só o domingo à noite. Nós não precisamos esperar, só o domingo que vem. A frase que eu quero encorajar você a fazer isso, o nome da igreja que eu pastorei é Betesda. Coloca aí, Betesda é a casa da cura, é lugar da ajuda divina. Ser Betesda significa ser isso. E essa é a frase, coloca para mim a próxima, que eu queria encorajar você nessa semana. Posso orar por você agora? Fica de pé no seu lugar, povo de Deus. Sabe qual é a frase? Repita comigo e diga assim: eu sou casa de oração. E por isso nessa semana eu vou crer em obras maiores. Sabe o que significa o posso orar por você agora? Quanto você vai se arrepender do pecado que, eu não vou falar que é todos, que a gente faz assim, eu vou orar por você, e não ora coisa nenhuma. Quem já encontrou alguém, aí alguém se desabafou com você, vou pedir oração na minha igreja. Pare de fazer isso, sabe o que você tem que fazer? Posso orar por você agora. Posso orar por você agora. Posso orar por você nas faculdades, nas universidades, talvez num aeroporto, dizendo, eu vou orar agora para você. Milagres vão acontecer no nome de Jesus. Muitas vezes de maneira visível, mas muitas vezes de maneira silenciosa, porque o Espírito Santo usa pessoas para abençoar pessoas, e Ele está aqui, nós cantamos isso. O Espírito Santo, Ele age muitas vezes de maneiras visíveis, mas muitas vezes de maneiras silenciosas, tocando, curando, restaurando, mas nós precisamos levar a casa de oração para as ruas dessa cidade. A gente precisa levar a casa de oração para as escolas dessa cidade. Essa é a promessa que está aí. Clame a mim e eu... Qual que é a nossa parte? Qual? Só isso. Clama a mim. Clamor é um grito da alma, e Deus falou assim: olha, o papel de vocês é clamar a mim, e eu responderei. E não só isso, eu vou anunciar coisas grandes e insondáveis que você ainda não conhece. Eu quero levá-lo a um novo nível. Salmo 50, versículo 15 diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei, e você me glorificará, diz o Senhor. O Salmo 107, 28 a 30 diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas sossegaram, e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Quantos estão passando por tempestades que ninguém sabe? Talvez tempestades na alma, talvez lutando com uma depressão. Você que está em casa, não pode nem vir ao culto, mas sabe que a Bíblia diz, na sua aflição clamaram a Ele, e Ele reduziu a tempestade. Há tempestades que Ele vai reduzir através do poder da oração. Quem crê nisso? E o último versículo que eu quero citar, Hebreus 4,16, ele diz: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você.